Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live da Sociedade Brasileira de NetWeaving. Hoje nós vamos falar com o Cari Mello, fundador da Sociedade Brasileira de NetWeaving, de um tema muito bacana. O futuro será tribal? Será que com as mudanças que o coronavírus está impondo à sociedade, muita gente tendo que rever os seus conceitos, a forma de trabalho, a forma de negociar, tudo isso vai fazer com que a gente repense a nossa forma de trabalhar mais em tribo, digamos assim, ou seja, mais na comunidade, mais no seu bairro. É isso que nós vamos tratar no assunto na live de hoje, né? Olha, já temos aqui algumas pessoas entrando. Agradecer a presença aqui do Bergantin Júnior. Boa noite, Bergantin, obrigado. O Leandro também está presente, obrigado pela presença. A Nova Gaia, o Gustavo também acabou de entrar, muito obrigado. GH Godoy também entrou aqui, está participando aqui com a gente, legal. E aproveitando para pedir para vocês mandarem as suas perguntas e também vocês podem compartilhar. É sempre interessante fazer com que mais pessoas venham participar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Tá? Então, se você quer chamar um amigo, um conhecido, esposa, namorado, enfim, mande o compartilhamento para que mais pessoas venham participar da nossa conversa e possam enriquecer o nosso debate. Vamos ver aqui se o Cari já está na linha, se ele já entrou aqui. Ó, o Cari está aqui. Vamos ver. Beleza, acho que ele já vai entrar aqui. Para todo o Brasil, para todos os planetas, para todas as galáxias, Cheguei. para todos os universos. Olha aí quem deu o ar da sua graça, grande Cari Mello, mais uma vez aqui com a gente, numa quarta-feira, para transmitir o seu conhecimento, transmitir as suas percepções, a sua visão de mundo, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, época de coronavírus, em que muita gente está repensando a sua vida, a sua forma de trabalho, a sua forma de se relacionar com familiares, com amigos, enfim, está todo mundo tendo que repensar seus valores e as suas vidas, né? Cari, a gente combinou de falar hoje sobre o futuro será tribal, né? Só para esclarecer as pessoas, eu não estou me referindo a nós voltarmos, né, a viver em ocas, a acender o fogo esfregando gravetos, né? Eu acho que a tecnologia está aí, internet, água, luz, telefone, tudo isso a gente tem que manter. Mas, para esclarecer, tribal no sentido de viver em grupos menores, né? A questão do viver em bairro, trabalhar e fazer o comércio, o relacionamento com vizinhos, com as pessoas do seu condomínio, com as pessoas da sua rua, com o clube, enfim. Nós, em vez de sermos mais globais, sermos mais tribais. Aproveitando para agradecer as pessoas que estão entrando aqui, a audiência está aumentando, né? Agradecer a presença aqui da Thaís, que acabou de entrar. Deixa eu ver quem mais. O Sérgio, a Cris, logicamente, aqui com o Cari, o Fred, muita gente entrando para participar aqui com a gente, né? Então, só reiterando, para você, você pode participar, mandar a sua pergunta, colocar a sua opinião aqui nos comentários e também você pode fazer, convidar outras pessoas a virem participar do nosso bate-papo, tá? Então é muito importante que você convide mais pessoas para enriquecer o nosso debate e também mande os coraçõezinhos aí, é importante saber o que vocês estão gostando ou não. E no decorrer da conversa, eu vou falar de uma enquete que nós vamos fazer depois para saber os próximos temas que nós vamos trabalhar. Cari, dando início aqui à nossa conversa, o que você acha? Será que nós vamos voltar a ser uma tribo? Vamos lembrar o seguinte, Denis. Bom, obrigado ao pessoal todo que está aí. Falando mesmo, você não falou de tribo, mas eu até gostaria de falar de tribo, tá? No seguinte sentido,
A gente tem falado que a humanidade está passando da primeira etapa da colaboração, né? Uma colaboração por conveniência, né? Quer dizer, porque o Homo sapiens, como eu já falei em outras vezes, ele tem no DNA dele essa coisa do colaborar, mas no momento que ele colabora, sei lá, dois Homo sapiens matavam um animal, na sequência eles já ficavam desconfiados um do outro. Então, as pessoas, até esse momento, se juntavam para colaborar por conveniência. Numa empresa, as pessoas são amigas até o momento que uma começa a disputar com a outra e tal. E, obviamente, que lá atrás a gente fazia isso em tribos. Então, as pessoas se juntavam por colaboração, porque elas juntas tinham mais condições de sobreviver, né? Tem vários livros mostrando isso. Então, as tribos nasceram para isso, para uma colaboração por conveniência, para se manter a sobrevivência. Até como eu costumo colocar, a gente até hoje, não mudou, né, dessa coisa da colaboração por conveniência e da sobrevivência, né? As pessoas hoje não seguem seus sonhos porque elas têm que pagar as contas, não tem dinheiro, deixa para depois, tal. E agora nós estamos partindo para um segundo momento, que é a colaboração altruísta, né? Até que a gente pode chamar de colaboração altruísta a generosidade, né? Onde eu faço porque eu acho legal, acho bacana, e isso pode acontecer numa empresa, pode acontecer no cotidiano, em casa, em qualquer tipo de coisa. Então, a gente, de uma certa forma, se a gente analisar o coronavírus, ele, em primeiro lugar, ele deu uma limpada, né, dizendo todos somos iguais, né? Todos pegam coronavírus, a única diferença é que tem gente com mais recursos que pode ter um hospital particular versus aquela que não pode ter o hospital particular, aquelas coisas todas. Mas, em termos de doença, ele unificou a humanidade, como se fosse assim, o universo tivesse dito, ó, vamos zerar, né? Vamos dar uma zerada em algumas coisas. Para quê? Nós somos seres que não conseguimos viver sozinhos. Então, a partir do momento que você tem 2 pessoas, 3 pessoas, aquilo pode ser considerado um agrupamento, né, uma tribo, né? A gente até usa muito esse termo de tribo, que são pessoas que gostam de determinada coisa ou se vestem de determinada coisa. Então, eu digo que a gente agora vai refazer, por exemplo, a gente pode considerar também um país, uma tribo, um estado, um bairro, né? Tudo é uma tribo, desde que haja o quê? Um interesse comum, um prédio, né? Ele é uma tribo, porque as pessoas que estão morando ali têm interesses comuns, que é morar, ok? Então, a gente pode considerar que daqui para frente a gente vai rever todas as tribos que foram criadas ao longo de toda essa história da história humana, né? Nós vamos rever fronteiras de países, estados, a relação das comunidades, né? Lembrando sempre que eu lembro a frase clássica do Steve Jobs, né? Haja localmente e pense globalmente, né? E, ao mesmo tempo, pense globalmente, haja localmente. Resumindo, o que a gente faz no local impacta no coletivo, e o que a gente faz, o que acontece no coletivo vai impactar no nosso cotidiano. Então, o que a gente vai começar a rever é o quê? Quem são as pessoas que têm afinidade com a gente? Quais são as pessoas que têm coisas em comum com a gente? Então, no fundo, eu acho que a gente está reiniciando um processo de entendimento com quem que a gente tem que se juntar, né? Não tem gente ruim, não tem gente boa, né? Tem pessoas, todas as pessoas têm diferença. Eu acho que respeito às diferenças vai ser fundamental, mas, basicamente, para a gente começar a falar sobre isso, eu acho que é essa oportunidade que a gente está tendo da gente se reagrupar, né? E lembrando que o reagrupar não é para um brigar com o outro, não. É só simplesmente por uma questão de afinidade. E até esses grupos podendo, né, ou não, mas podendo até interagir, você participar de várias tribos diferentes, né, nesse sentido. Tá? Perfeito. Agradecer também a Mônica, que acabou de entrar aqui, a Cris, a Foto Tucci, a Grace Soares, a Pati, a Isa. Agradecer a todos, o Mauro também já entrou. Então, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e que também podem fazer as perguntas e convidar mais pessoas para virem participar aqui do nosso bate-papo, tá ok? E mande os coraçõezinhos para a gente para saber se vocês estão gostando ou não. Karim, então quer dizer que a tribo não é necessariamente só uma questão de local, de você agir com as pessoas do seu bairro, da sua comunidade. Se refere também à questão de valores, de conceitos, de ideias. Seria isso? Eu diria que não é geográfico. Pode até ser geográfico também, né?
mas eu diria que agora as tribos são tribos de afinidades, como a gente fala muito de soft skill, né? De habilidades soft, habilidades leves, né? Por empatia, por algum tipo de, por exemplo, música, economia, né? E, ao mesmo tempo, também por valores éticos e morais, né? Cultura, religião, né? Então, a gente vai ter agora uma série, por exemplo, uma pessoa vai poder participar de vários grupos, né? Por quê? Porque, de repente, ele participa de um grupo religioso, um grupo de música, ou um grupo simplesmente de amigos que têm afinidades em comum. Eu participo de vários, né? Então, a geografia, nesse ponto, ela passa a ser, vamos dizer, uma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, de você estar no teu bairro e ali, sim, naquele teu bairro, você criar uma tribo, né? Mas eu digo que as grandes, né? A grande mudança é justamente a gente poder colocar pessoas de lugares mais distantes possíveis através desse tipo de tecnologia, né? Eu estou fazendo a palestra aí de disrupção planetária, até quem tiver interesse, que não assistiu ainda, depois manda aí a solicitação, que eu vou fazer mais um. Eu falei que não ia fazer mais, já vou fazer a sexta vez aí na terça-feira que vem. O que eu falo justamente é dessa disrupção, no sentido da gente olhar o mundo de uma forma diferente, entendeu? Quer dizer, a geografia, ela vai ter um sentido muito mais do interesse, vamos dizer, da vida cotidiana. Por quê? Quais são os interesses de um local, sei lá, de um prédio? Né? É o saneamento básico, rateamento de despesas, eventualmente a parte de esporte, né? Quer dizer, a parte de lazer. Então, não necessariamente um prédio hoje, ninguém faz um prédio para pessoas que são liberais, por exemplo, né? Ou, né, entendeu? Então, os locais geográficos hoje têm até sim bairros de determinada etnia, né? Mas, de uma forma geral, a geografia não é o que determina, o que vai determinar essas tribos. Eu acho até que, inclusive, a tendência é que as pessoas se agrupem realmente em cima de alguma afinidade. Isso tem um perigo, né? Que é o perigo justamente de você fazer disso sou melhor, sou pior, ou começar algum tipo de agressividade. Mas eu acredito que no tipo de evolução que a gente está tendo, né, no tipo de coisas que nem a gente está fazendo aqui na SBN e outras iniciativas, né, essa mudança do mundo, eu acho que a gente vai passar por alguns momentos atribulados, mas a gente vai aos poucos, sim, começando a ter o que eu acho a coisa mais importante no mundo, que é respeito às diferenças, né? Seja de ideia, seja de cultura, de religião, e aí sim a gente vai poder ter essa convivência tribal sem as flechas. Isso é importante, né? Nada de espírito bélico, nada de ser beligerante. Não. Só uma coisa, nós vamos passar por um período, sim, bélico, né? Que é um processo evolutivo. Mas, do outro lado, a gente chega sem as flechas, né? Legal. Agradecer também o Valmir, que acabou de entrar, Sussu Maciel, a Nova Gaia faz aqui uma observação. O Covid-19 veio quebrar e confirmar essa limitação geográfica. Agradecer também a Priscila, a Marli, Kennedy. Legal, estamos crescendo aqui na nossa audiência. Cari, e o que a SBN tem feito para juntar essas tribos, mas que seja de uma forma sustentável, de uma forma produtiva e relevante? O que, na realidade, né, o que a gente está querendo fazer para contribuir com isso tudo, Denis, é trazer esse conceito de NetWeave, que o que fundamentalmente o NetWeave vai dizer é o seguinte: seja generoso, que se você for generoso com alguém, alguém vai ser generoso com você. Né? Lembrando que o conceito de NetWeave você faz alguma coisa por alguém e o retorno vai vir em algum outro momento, por outra pessoa, em outro local. Mas lembrando também que a gente nem precisa disso. Né? Tem uma área nossa do cérebro que ela não tem vetor de entrada e saída. Então, por exemplo, quando eu dou um presente para uma pessoa de uma forma altruísta, que eu fico feliz por ela receber aquele presente, a pessoa diz: nossa, eu já estou satisfeito. Por quê? Essa área do cérebro, ela não percebe que o presente foi dado para alguém, é como se você tivesse sido presenteado. Então, se a gente entender que a base, para mim, a base
do processo de desenvolvimento dessas tribos interagindo de forma complementar, que a complementaridade é fundamental nesse ponto, que é uma coisa legal para se falar em termos desse agrupamento, é a generosidade. Né? A generosidade, que sempre foi uma palavra colocada como mais filantrópica, e a generosidade é esse entendimento de que eu, ao ajudar uma pessoa, além de eu me sentir feliz de fazer isso, eu estou criando um campo energético, eu estou criando um sistema que vai fazer com que outras pessoas sejam generosas comigo. Que é aquilo que você vai colher aquilo que você planta. Né? Se você planta violência, vai colher violência. Se você planta generosidade, você vai plantar generosidade. Então, o que a gente quer com a SBN é desenvolver essa cultura de relevância, né? De conviver com relevância. Que, fundamentalmente, o que é? Conviver sanando dores e problemas. Como é que você sana uma dor ou um problema? Sendo generoso. Alguém está com uma dor, né? Você vai lá e pergunta aí como é que eu posso te ajudar, e etc. e tal. Estou sendo generoso. Alguém está com algum problema, eu vou lá e digo, você não quer que eu te ajude a resolver esse problema? Eu estou sendo generoso. Então, a relevância que nós vamos ter daqui para frente, cada vez mais, é essa importância que a gente tem com o outro. Né? Uma das coisas mais importantes é que a relevância, não adianta eu dizer que eu sou legal. As pessoas têm que dizer que eu sou legal. Não adianta eu como marca, por exemplo, uma empresa como marca, chegar na televisão mais e ficar dizendo que ela é legal, que ela é bacana, e a atitude dela no dia a dia, as ações dela no dia a dia, não mostrarem isso. Então, antigamente, o consumidor aceitava isso. Hoje em dia não aceita. Por isso que nós estamos vendo aí no coronavírus, tantas empresas fazendo tantas coisas legais. Que até me perguntam, cara, mas você acha que eles estão fazendo isso por altruísmo? Você acha que eles estão fazendo isso realmente porque eles são generosos? Eu digo, para mim não importa. Né? O que importa é que eles façam, né? Estejam usando esses recursos para ajudar as pessoas e comecem a perceber como isso valoriza a marca deles e, ao mesmo tempo, valorizando a marca deles, eles vão entendendo como é sustentável, lucrativo, como é bacana. Eu digo até que como é legal ser legal. Uma vez eu fiz um trabalho com um cara, que eu acho que eu já contei aqui numa live dessa, que é um presidente de uma grande empresa, que depois que a gente conversou sobre isso durante um tempo, ele falou, pô, cara, então, eu sendo legal, eu ainda vou ganhar mais dinheiro? Sim. Vou ter mais fidelização dos meus clientes? Sim. Aí, uns 12 dias aí, né? 12 dias eu vou te explicar por que a gente está nesse modelo. Então, é mais ou menos isso que a gente está querendo fazer, é criar essa cultura, né, de conviver com relevância, que é, fundamentalmente, você trabalhar com generosidade, complementaridade, colaboração, compartilhamento e todos esses soft skills, como a gente chama, ou habilidades humanas. Perfeito. Você que está nos assistindo, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta aqui para o Cari, para ele responder. Compartilhe também com seus seguidores, com seus amigos, para que venham participar do nosso bate-papo, para enriquecer a conversa. Você também pode mandar os coraçõezinhos aí para dizer se está gostando ou não. E eu deixei aqui no comentário fixado o endereço do site da SBN, né, Sociedade Brasileira de Netweaving, o site www.weaving.com.br. De lá você pode saber tudo sobre os conceitos da SBN, os vídeos do Cari, os artigos, enfim. Pode também se associar. Associação completamente gratuita. Tá? Cari, qual a diferença entre tribo e bolha? Bolha é dado a uma denominação, né, é feito como uma forma pejorativa. Né? As pessoas entendem bolha como pessoas que não conversam com outras que pensam diferente. Você não acha que existe o risco de uma tribo virar uma bolha? Elas acabam se relacionando apenas com pessoas que pensam muito diferentes e não abrindo a cabeça, a mente para outras formas, por vieses diferentes de pensar? O risco existe, mas eu digo que o mais comum é uma bolha virar uma tribo, dentro do conceito que a gente está colocando aqui. Por quê? A tribo, ou aquele grupo de pessoas que tá convivendo por uma questão de relevância, como a gente já colocou aqui, são pessoas que já avançaram dentro de alguns conceitos. Elas quebraram a grande mudança da sociedade, que é a confiança. Né? A diferença de uma bolha para uma tribo é que uma bolha é isso, são pessoas que às vezes até convivem juntos. Por exemplo, um prédio, né? Vamos colocar lá na prática. Um prédio é uma bolha.
né? Pode não ser. Pode ser que ali tenham pessoas que se deem bem, beleza, tudo bem. Mas vamos colocar o prédio como sendo uma bolha, ok? Vou colocar melhor. Você lança um prédio, as pessoas se mudam para lá. Inicialmente ela é uma bolha. Um fica olhando para o outro meio desconfiado, será o vizinho de cima, o de baixo, não sei o que, não sei o que lá. Ao longo do tempo, começa a se criar algumas tribos dentro daquela bolha. Por quê? As pessoas vão ganhando confiança. E elas vão ganhando também empatia. Então, às vezes, até eu confio em alguém, mas não tenho empatia. Mas confio. Isso não quer dizer que a gente vai participar da mesma tribo em relação a determinados valores. Mas vamos fazer parte daquela tribo dentro daquele prédio. Por quê? Porque já se estabeleceu a confiança. Então, a primeira coisa que eu acho, que é um modelo de sociedade daqui para frente, é que a gente tem que começar a trabalhar confiança. E confiança está ligada a uma coisa chamada credibilidade. Credibilidade é aquilo que você se propõe, aquilo que você diz que é, né? Você, efetivamente, você cumprir aquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, credibilidade, confiança e credibilidade. E outra coisa que é muito importante é coerência. Eu estou fazendo uma coisa muito interessante, né? Eu precisava botar esse negócio da SBN de uma forma comportamental, eu entender como é que a gente ia fazer essas bolhas que a gente está vendo nas redes sociais, né? De pessoas se agrupando umas contra as outras, né? Por interesse. Aí, se sai um, já muda de bolha. Aí também briga com o outro, né? Assim, eu fiz um teste, né? Diga, ia falar alguma coisa, Denis? Não, eu ia falar dos bolsonaristas contra os anti-bolsonaristas, por exemplo, né? Isso, aí agora é dos bolsonaristas versus os não Moro, né? Então, as pessoas estão sempre nessa polarização. E eu fiz um teste, né? As pessoas sempre me veem como uma pessoa mais equilibrada, né? Estou sempre falando coisas positivas. E num momento desse que a gente está vivendo, a gente precisa se posicionar. A base de uma tribo também é um posicionamento, né? Eu sou leão com ascendente em leão, né? Eu sou uma pessoa combativa, eu sou uma pessoa firme, né? Só que sou uma pessoa que desenvolveu ao longo do tempo uma certa consciência para não sair brigando aí com todo mundo, para não me estapear com todo mundo. Então, uma coisa também importante da coerência foi o que eu fiz. Eu fui no Facebook e comecei a provocar. Pá, meti labroma, meti pá, porque não sei o quê, para mim ver a reação das pessoas comigo. Foi muito interessante, porque algumas pessoas, eu consegui estabelecer uma relação onde o cara, pô, meu, o que aconteceu? Você está muito agressivo, muito posicionado, né? E outros saíram me xingando, né? Eu tive que bloquear aí uns 4 ou 5, né? Pela falta de educação, né? Não pela contrariedade, né? do processo. Então, o que eu acho é que as bolhas, e isso foi muito rico para mim, eu fiz isso durante 2 semanas. Estou fazendo isso, inclusive, com algumas pessoas ainda, né? Eu tenho uma reação diferente daquela que elas estão esperando, para mim sentir justamente como é que a gente vai ter que conduzir o radicalismo, como é que a gente vai conseguir trazer esse radical, eventualmente, se houver abertura, né, para um lado mais leve, né? Então, eu diria que é isso. A coerência, essa confiança, né? Essa credibilidade. Então, se a gente colocar isso tudo, a gente vai fazendo com que as bolhas deixem de ser bolhas e comecem a ser tribos, né? Uma coisa importante, né? Se a gente considerar a bolha, o radicalismo, a escuridão, que é onde tem a briga, né? E a gente lembrar que escuridão é falta de luz, não é o contrário. A luz não é o contrário da escuridão, né? Você tem algo escuro, se você iluminar, a escuridão acaba. E o que para mim é luz? Luz para mim é conhecimento. Luz para mim é educação. Luz para mim é informação. Luz para mim é você se arriscar a confiar em alguém, mesmo que essa pessoa possa te decepcionar. Então, para mim foi muito rico isso. Por quê? Porque eu consegui traçar alguns parâmetros de como é que a gente vai conduzir para tentar iluminar essas pessoas. E quem a gente eventualmente não vai conseguir iluminar, não está no tempo delas, né? A gente, como diz, a unanimidade é burra, né? Então, respeitar, inclusive, isso, mas também não ser massa de porrada, né? Desnecessária, né? Então, eu diria que a SBN traz essa possibilidade de você sair dessa bolha e ir para algum lugar onde você tenha mais confiança, tenha mais coerência, possa estabelecer relações e conexões mais fortes, né? Mais sustentáveis, né? Fundamentalmente mais sustentáveis também, né? Que assim ela fica ao longo do tempo, né?
Então, para mim, essa vamos dizer, é a minha visão em relação de bolha com tribo. Para mim, né, as bolhas vão continuar bolhas, mas devagarzinho as pessoas vão saindo das bolhas e vão se juntando às tribos. Né? É um processo lento, um processo de evolução individual, cada um tem seu tempo e não adianta a gente querer fazer, né? Como tudo é curto prazo, né? Ah, não, agora vamos mudar o mundo. Não vai mudar o mundo, né? Como a gente diz, um NetWeaver é aquele que começa a mudar o mundo inteiro a partir da pessoa que está do lado dele. E é assim que a gente vai ter que ter paciência, tá? Muita paciência, né, Cari? Acho que tem um longo aí a ser percorrido, né? Cari, me diz uma coisa. Eu imagino que essas tribos, essas pessoas unidas por interesse, acabam desenvolvendo grupos com autogestão. Perfeito? Esses grupos de autogestão crescendo, se multiplicando e, logicamente, com muito tempo, como eu falei, um longo caminho pela frente, você acha que é possível, nós temos no futuro, longínquo, né? Mas no futuro, sociedades organizadas em autogestão, sem a necessidade de um grande governo centralizador? Olha, o que eu vou falar aqui, eu diria que é polêmico, né? Mas precisa ser bem entendido isso no seguinte sentido. Os governos foram criados, né? Seja de quais forem, seja socialismo, comunismo, democracia, não importa. Né? Os governos foram criados para governar as pessoas, todas as pessoas de um país. Mas como é que você governa todas as pessoas de um país cheio de bolhas? Não de tribos, cheio de bolhas, né? Antagonistas, né? Então fica muito difícil. Aí o que acontece? Você acaba ou estando com a bolha do governo ou com a bolha fora do governo ou sem nenhuma bolha. Né? Então o governo ele começa a perder, em algum momento, que você cansa, a importância. Né? Que é o que a gente diz. Os governos começam a ficar ilhas, né? Meio que isoladas da realidade. O coronavírus trouxe um pouco mais de realidade para os governos, tá? Mas está longe ainda deles entenderem as mazelas que nós temos. Né? Os números que o coronavírus está fazendo, obrigando a gente a levantar, né? Das pessoas, dos invisíveis, né? É absurdo, mostrando o quanto não se tem noção, né, da nossa população. Então, será que se governa para todos mesmo? Pega aí Boimirim, vai andando e vê se alguém está governando para aquele pessoal. Não está governando. Né? Então, o que eu acho é que, ao longo do tempo, como já está acontecendo, né, até outro dia no grupo de estudos, você estava presente, o Valmir perguntou, né, sobre democracia. Né? E eu falei, democracia para mim é a gente começar a se organizar e a gente fazer tudo deixando o governo de lado. Seja quem for. Seja quem for. O sistema governamental, seja quem for, minha opinião, ninguém precisa ficar bravo, é minha opinião. Qualquer sistema governamental tem um sistema já estabelecido no mundo inteiro que funciona assim. Se você está comendo o pão lá que o diabo amassou. Então, existe o quê? O poder, ele vem de baixo para cima. O poder não vem de cima para baixo. Então, o que nós precisamos agora começar é a nos organizar nessas tribos, como você mesmo disse, e a gente começar a resolver os nossos problemas dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro, dentro dos nossos grupos de amigos, né? Fazendo o máximo possível. O governo vai influenciar, óbvio, vai influenciar os impostos e tal, mas se a gente se organiza, como eu já faço, né? A gente se organiza, a gente resolve tudo, cara. Então, eu acredito que não tão longe quanto você está falando, tá? Né? Nós vamos ter ainda dentro da minha visão, alguns desafios, não é só o coronavírus, vem alguns desafios pela frente, que vão desmontar as estruturas econômicas e desmontar as estruturas políticas no mundo. E as pessoas vão ter que realmente se organizar. Aí é que a gente vai ver o joio do trigo. Né? Quem é tribo, quem é tribo que é trigo, e quem é joio, que é justamente a bolha. Né? Entendeu? Então, a gente vai ser obrigado, como nós estamos sendo obrigados agora, a gente vai ser obrigado a se organizar independente do governo, respeitando o governo, mas sem depender. Quer dizer, nós temos um processo, que eu digo que é do Matrix, que a gente sempre quer um salvador, né, para vir salvar a gente da gente mesmo. Uhum. Ninguém vai salvar a gente da gente mesmo. A gente tem que assumir a responsabilidade.
E aí, eu não esqueci da sua pergunta, da autogestão, né? E não só da autogestão como da autoliderança. Você percebe que os novos modelos, por exemplo, modelos de holocracia dentro das empresas que está começando nas apps e em alguns outros lugares, não tem chefe. É um nível de maturidade onde cada um sabendo a sua função, você vai trabalhando. Então, antes de autogestão, é um processo de autoliderança, né? E o que pressupõe eu ser líder de mim mesmo? Autoconhecimento. Né? Porque todos nós temos bloqueios, temos boicotes, temos crenças limitantes, né? Temos uma série de mazelas que fazem com que a gente viva sempre expondo ou desvirtuando as nossas atitudes, tentando culpar o outro, ou tentando achar que alguém vai salvar a gente da gente mesmo, entendeu? Então, o autoconhecimento é a base. Esse grande movimento no mundo de autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa, aos poucos, ir assumindo as próprias responsabilidades. E, em vez de eu culpar o meu companheiro que está aqui do lado, eu vejo, se ele errou, como é que eu posso ajudar ele, e ele vice-versa, como é que ele vai me ajudar. Aí a gente começa a ser líder da gente mesmo, e a gente começa, ao ser líder da gente mesmo, na autoliderança, a gente começa a gerar uma autogovernabilidade. Né? Que não quer dizer todos juntos, se amando, se beijando. Sim, o pau come, né? As divergências vão acontecer, mas de uma forma civilizada, de uma forma objetiva, e como já teve o autoconhecimento, sem o ego. O ego é que sempre quer ter razão. Né? Uma das coisas, de novo, que eu tenho feito bastante, é essa questão da coerência. Eu não discuto determinadas coisas. As pessoas ficam bravas comigo, não vou discutir. Olha, eu acho, essa é a minha opinião. Você tem alguma coisa para mim mudar de opinião? Não. Então pronto, você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Agora, se você tiver algo para contribuir, eu mudo a minha opinião. Mas venha com consistência. O eu não concordo é que eu acho que não dá. Entendeu? Então, acho que as tribos no futuro, voltando, elas vão ser isso. Autogeridas, porque antes de autogeridas, as pessoas, cada um dos membros dessa tribo vão ser líderes de si mesmo. Vão ser pessoas que vão assumir as responsabilidades pelas escolhas que fazem e assumir as responsabilidades sobre as reações que aquelas ações geraram. Cada pessoa, então, ser capitã do próprio navio, né? Para fazer parte de uma frota maior, né? Acho que seria Isso, por aí. isso. É, e Por isso que precisa aprender a nadar, né? Porque se fizer besteira e o navio afundar, vai ter que aprender a nadar. Não vai culpar alguém pelo barco dela ter afundado. Tá? isso que você falou do Estado perder a força, né, ou não ser considerado algo representativo da população, basta ver essa relação esquizofrênica entre estados e o governo federal, né, com relação ao tratamento, à procedência, aos procedimentos, melhor dizendo, com relação ao coronavírus. Né? A ideia é a população fica no meio do fogo cruzado, não sabe o que fazer, né? E a gente percebe o quanto o Estado, de uma maneira geral, está enfraquecido, né? Em todos os seus âmbitos, né? No municipal, no estadual e também no federal. Né? E acaba sobrando justamente para a população, principalmente, como você falou aí, para a população de mais baixa renda, né? Que fica completamente desamparada, sem ter como trabalhar, sem ser assistido do ponto de vista de habitação, de alimentação. Enfim, a gente vive aí uma relação, uma situação bem caótica, né? Mas, Cari, você acha que... eu queria voltar um pouquinho mais na relação do local, né? Você falou que as tribos elas podem se reunir por valores, por conceitos, por modos de pensar, mas você acha também que o coronavírus, por ter obrigado as pessoas a ficarem em casa, as pessoas estão redescobrindo o seu bairro, redescobrindo o seu condomínio, porque muita gente mora num determinado bairro e trabalha num outro extremo ou em outra cidade. Né? Trabalha aí 10, 12 horas por dia, mais deslocamento, né? Acaba não tendo tempo para apreciar ou se relacionar com as pessoas que convivem ali ao redor. E acabam, às vezes, só aos finais de semana que consegue ter um tempinho ali para conhecer o que tem ao redor ali. Você acha que o coronavírus está dando essa oportunidade? Logicamente que as pessoas não podem circular muito, né? O comércio fechado também e tal, mas delas ficarem restritas, né, a um raio menor, não está fazendo com que as pessoas repensem a sua relação com o bairro? Denis, Tá me ouvindo, Cari? estou te ouvindo.
Estou te ouvindo. Eu, Deixa eu pegar o gancho aí do que você falou aí, para mim, porque já ficou, senão eu vou perder o comentário que você fez antes, tá? Não quero entrar nessa coisa de política, né? Que é o teu primeiro comentário, da questão do governo com governadores, né? É, o que eu quero só mostrar, falar, é que toda essa desgovernança, seja de quem for que está lá em cima, é porque o nosso sistema político ele realmente foi, né, cunhado, né, que é um culpando o outro, eu não sou responsável, aquele é melhor do que esse, aquele vai me salvar, né? Então eu não vou entrar porque é o resultado que nós temos nas empresas, o resultado que nós temos na política, é o resultado que nós temos na sociedade, até entre o pai, um filho e um pai, né? Que é isso que a gente efetivamente vai ter que evoluir, que é justamente, como eu falei antes, você assumir as responsabilidades. O fato, dentro desse contexto do coronavírus, é que toda uma população de invisíveis apareceram. E um dado que deram é que das pessoas produtivas, até o final do ano, 50% vão ser informais. Então, de novo, eu falei que o coronavírus é um primeiro desafio, tem o processo da economia, que é um segundo desafio, tem vários desafios que a gente vai ter que seguir e que vai obrigar a gente a rever todo o nosso processo em relação à nossa sociedade. Tá? Então, esse é o primeiro comentário. Obviamente que nessa revisão completa de valores, de novo, falando do Steve Jobs, a gente olha lá o macro, né? Brasília, governos estaduais, né? As empresas, né? Todo esse processo. Aí a gente olha a nossa vida aqui, né? No nosso cotidiano, e aí a gente começa a olhar o quê? Né? O nosso bairro, o nosso vizinho, né? O comércio que tem em volta. Então a gente começa a ter uma noção, né? Uma valorização do micro, do que está local. E que a gente não necessariamente sempre deu essa valorização. Eu digo que uma das coisas mais legais do coronavírus é que os casamentos estão tendo que ser revistos, porque as pessoas que estão conseguindo conviver, ótimo. Aquelas que não estão conseguindo conviver e conseguiram se acertar, ótimo. E aquelas que estavam convivendo e não conseguiram conviver, ótimo também, por quê? Porque não tinha um casamento. Então, o que a gente está sendo obrigado a viver em todas as instâncias, da economia, da política, dos casamentos, é a verdade. O que realmente qual é a consistência daquela relação que eu tenho de casal, que eu tenho dentro dos meus amigos, que eu tenho em relação à minha comunidade. E então isso faz com que a gente valorize muito o local. Né? Porque antigamente, como de voltou. lá atrás era tudo geográfico, né? Porque não tinha internet, não tinha absolutamente nada. De repente virou tudo globalizado, virou tudo interconectado, virou tudo, né? Então virou saiu de tudo que era local para tudo que era global. E agora nós vamos viver esse meio termo. A gente vai ter que valorizar o local e a gente vai ter também o quê? O nosso processo global. Então vão ser duas visões e o que a gente está tendo oportunidade agora é de valorizar esse local, tudo que está ao nosso redor, está na nossa convivência mais geográfica, né? Como eu coloquei. Não é o mais importante, mas é muito importante, né? Porque no fundo é onde a gente mora, no fundo a gente está se relacionando. Tá? Tá dando problema aí no teu link aí. Voltou? Denis? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô. É que tá parando aí. A tua imagem está parando aí. Tá com uma bolinha aí em cima. Tá? Bom, então é isso. Quer dizer, respondendo a tua pergunta, sim, a gente vai valorizar muito o que é local agora, porque demais o global e agora a gente vai ter que valorizar um pouco aquilo que está ao nosso lado. Beleza. Agradecer também o Breno, que se conectou aqui com a gente, o Douglas, a De Montanari, também participando aqui da nossa live,
mande as suas perguntas, seus comentários, compartilhe com as outras pessoas para virem participar aqui da nossa conversa, para fazer com que a gente comente novas ideias, para que a gente enriqueça o nosso debate e mandem os coraçõezinhos para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Só para deixar um aviso, a gente vai colocar uma enquete no Instagram, no Stories do Instagram, talvez na semana que vem, pedindo para que vocês mandem sugestões de assuntos para a nossa próxima live, daqui a 15 dias, tá? Então, fica atentos, porque vocês vão ver aí nos nossos stories aqui da Sociedade Brasileira do NetWeaving uma solicitação para que vocês coloquem qual tema que vocês vão querer que a gente aborde na nossa próxima live. Tá ok? Cari, você acha que a SBN consegue agregar pessoas com visões muito diferentes, pessoas generosas, né, pessoas que gostam de compartilhar, mas que tenham visões muito diferentes, pensando no campo político, no campo de vida, na questão do ego, tá? Eu faço essa pergunta. Denis, travou tudo. Voltou agora? Travou tudo. Beleza. Não, eu quis dizer quero perguntar para você o seguinte: você acha que a SBN consegue colocar pessoas que tenham a generosidade, como você fala, é um dos pilares de fazer parte da SBN, a questão da generosidade, mas que tenham uma visão de mundo, por exemplo, do campo de vista político, do campo de vista da importância da economia, da questão do ego. Você acha que é possível juntar essas pessoas com características tão diferentes, né? Eu pergunto isso por uma questão de algumas situações que eu já vivi, né? De pessoas que colaboram, né? Que vão até ONGs, institutos, para ajudar a montar a marmita, né? Para distribuir para o sem-teto, né? Para pessoas de rua, em situação de rua, né? E pessoas que assim têm uma visão política completamente diferente. Denis, você está travando direto aí. Tá travando direto. Você conseguiu entender a pergunta? Não. Tá. Dessa vez acho não. que eu tô com... Não, eu só quis comentar, queria saber de vocês, você acha que é possível reunir pessoas que tenham como base a generosidade, mas que têm visões de mundo completamente diferentes, do campo de vista, do campo de vista da questão econômica, né? Você acha que é possível juntar essas pessoas para trabalhar em conjunto? Então, aí agora deu para entender. O que acontece é o seguinte: existe um processo hercúleo de Hércules, né? Um processo extremamente complexo, que é a personalidade e o comportamento humano, né? A generosidade, ela vai depender, como eu disse antes, de confiança. Ela vai depender da gente se desarmar, né? Então, para mim, é um processo educativo, né? Então, você querer botar pessoas hoje que são bélicas, que são bolhas, falando uma com as outras, né? Tendo processos egóicos, vai ser difícil. Não é assim que vai funcionar. Então, primeiro as pessoas vão ter que treinar. É isso que eu tenho feito nos meus trabalhos individuais, que eu dou tarefa para as pessoas, dê bom dia para as pessoas, né? Faça isso, ajude aquela, né? A generosidade, a mudança de cultura, não é uma coisa que é um curso de fim de semana, né? A mudança de cultura, ela é um processo de médio, longo prazo, né? Porque ela muda muito de comportamento, ela mexe muito com o interno e o comportamento da pessoa. E quando mexe no comportamento, mexe nas defesas dela, né? Uma pessoa agressiva, eu me lembro de uma frase que falavam para mim lá atrás, né? Quando eu comecei a fazer meus processos terapêuticos, é um pedido de carinho, né? Então, toda agressão sendo um pedido de carinho, o que nós temos hoje é uma sociedade extremamente carente, uma sociedade extremamente solitária, né? Apesar de estar vivendo em grandes redes, né? Um monte de amigos nas redes sociais,
a gente está vivendo uma sociedade muito, muito solitária. Então, primeiro, um processo de experimentação de uma nova forma da gente viver, né? Onde a gente vai ter que treinar isso, e aos pouquinhos, pessoas antagônicas não vão conseguir conviver. Acho que as tribos vão funcionar muito bem inicialmente, né? Que é justamente de agrupar as pessoas por algum tipo de valores, e a partir deste agrupamento é que você vai crescendo as conexões dessas tribos, que você tenha uma humanidade, não uma humanidade, mas grupos maiores, vivendo de uma forma mais harmoniosa, né? Mas nisso nós temos ainda um longo caminho ainda pela frente. Tá? Agora, eu lembro o seguinte, né? Eu não estou preocupado hoje, necessariamente, em mudar o mundo inteiro. Como eu disse, eu estou preocupado em mudar o mundo que está ao meu redor, sobre a minha possibilidade de influência, entendeu? Então, se cada um fizer isso no mundo, se cada um entender que vai mudar o seu mundo de influência, está tudo bem, está tudo certo, entendeu? Então, mais ou menos é isso. Perfeito, já estamos entrando aqui na reta final da nossa live, 45 minutos aqui com o Cari. Estamos aqui degustando os minutos de sabedoria, com os comentários, as percepções do Cari. Para você saber mais sobre o trabalho da SBN, da Sociedade Brasileira de NetWeaving, acesse o weaving.com.br, tá? Comentário aí fixado com o link para você entrar. Lá você pode ter acesso aos vídeos, aos artigos e também pode se associar à SBN gratuitamente. Cari, para encerrar aqui a nossa pergunta, você acha que é melhor uma tribo composta por muitos índios ou por muitos caciques? Eu acho que uma tribo do futuro será composta por todos caciques. Mas se a gente considerar o cacique, como eu disse, é aquele que se autolidera. E que ao se autoliderar, ele aceita, ele dá ordens, ou ele dá sugestões e recebe ordens ou sugestões. Então, eu acho que o cacique comanda o índio, né? Os índios, eu acho que aí é depreciativo, né? Ou é o mesmo modelo, né? A gente colocando que os índios todos terão que virar caciques, que todos terão que cuidar da própria tribo, que é ele mesmo, né? Então, eu acho que a gente vai ter, para ter essa sociedade um pouco mais estruturada, mais harmônica, a gente ter tribos com caciques. Uma coisa importante entender da autoliderança e da autogestão é que como é que você faz complementaridade? Por exemplo, como é que você racionaliza logística? 3 empresas precisam para o milhão. Você só pode fazer isso se você tiver um processo de autoliderança, de você entender qual é a tua função, de você entender que você pode confiar até no teu concorrente, né? Que você tem diferenciais reais e que você pode colaborar para reduzir seus custos. Né? Isso hoje já acontece, né? Com o capitalismo consciente, tem vários exemplos aí do movimento capitalismo consciente, mostrando coisas que antes eram completamente fora de questão. Entendeu? Então, por isso que eu acho que nós teremos caciques no sentido de cada um cuidar da própria vida. Uma coisa que eu falo é o seguinte: se cada ser humano, imagina que maravilha, se cada ser humano cuidasse da própria vida. Isso é uma maravilha, porque eu cuido da minha vida, você cuida da sua, e aí eu posso também ajudar você e você me ajudar. O problema é que a gente quer sempre cuidar da vida do outro. O outro tem que ser assim, o outro tem que ser assado, o outro tem que fazer isso, o outro tem que me dar isso. Então, a autoliderança nada mais é do que eu cuidar da minha vida, para que a partir de eu cuidando da minha vida, eu possa estar por inteiro para ajudar a outra pessoa. Senão, o que eu vou ajudar para o outro é lixo. Eu vou levar lixo. Todas as minhas carências, todas as minhas necessidades, né? Então, por isso que a gente diz, né? O exemplo é do avião, né? Se cair as máscaras na descompressão, põe a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Então, salve primeiro você e depois o seu filho. Senão vai morrer os dois. É a mesma coisa. Cada um de nós tem que se construir, tem que
vestir essa máscara e aí olhar para o lado e falar, cara, como é que eu posso te ajudar? E aí a gente vai conseguir ter um caminho, né? O objetivo não é chegar, o objetivo da vida é percorrer, né? A gente vai ter um caminho bem bacana para percorrer. Eu não estou preocupado hoje em chegar nessa sociedade harmônica. Eu estou preocupado em viver um momento presente, em harmonia, com tranquilidade, que nem eu tenho hoje. Hoje a minha vida, eu diria que é uma vida fantástica, né? Entendeu? Então, pronto. Né? E aí eu vou emanando o que eu posso, aquilo que eu consigo, para inspirar as pessoas a também terem uma vida mais equilibrada, uma vida com mais propósito, uma vida com mais sentido, né? E construindo um legado nas ações cotidianas do dia a dia. Perfeito. Rapidinho, Cari, só para não perder o gancho, porque você fez um comentário, levantou a bola e eu preciso cortar. Você falou, bom, imagine que maravilha se cada um cuidasse da sua vida, né? Mas você acha, já que o propósito da vida é servir, né, como você brilhantemente falou no seu último vídeo recente, né, que a Mônica já divulgou aí nas nossas redes sociais, quem não viu, veja, muito importante a diferença, né, entre propósito de vida e propósito da vida. Você acha que nós devemos esperar as pessoas pedirem ajuda para a gente, em vez de mostrar-se à disposição? Como é que você avalia a melhor maneira? Eu devo meio que me intrometer, entre aspas, né, na vida do outro, para ver se ele quer ajuda, ou eu devo esperar para que a pessoa venha solicitar ajuda para mim? Você de uma forma radical, né? Quer dizer, tudo tem circunstâncias e circunstâncias, tá? Mas, de uma forma geral, né, o que a gente tem que fazer é se colocar à disposição. Né? Quer dizer, eu não posso, de repente, ir para uma pessoa e perguntar para ela, você está precisando de ajuda? Se eu vejo que ela precisa de algo, eu fico ali ao lado dela. E se ela precisar, ela vai me pedir. Existe muita interferência, né, das pessoas ajudarem as outras, enquanto elas não querem. Elas não estão a fim de fazer isso. Então, ou às vezes a pessoa precisa passar por aquilo, né? Como a Cabala prega, né? E outras. Então, Bem, cada um tem que viver determinados desafios, determinadas oportunidades de evolução, porque eu vejo todas as dificuldades como oportunidade de evolução, e se você interferir naquilo, né, você está ali interferindo no processo evolutivo da pessoa. Então, o que eu digo é que a gente tem que se colocar à disposição. Estou ali, estou aqui, estou aqui. As pessoas às vezes falam, cara, e tal pessoa está precisando, liga para ela. Eu falo, não, dá meu telefone, pede para ela me ligar. Porque ela também tem o tempo dela. Às vezes não é naquele momento que ela está precisando de ajuda. Aí ela fica lá com o telefone, não liga hoje, não liga amanhã. Aí um dia, poxa, agora eu vou ligar. E aí, eu diria que a gente respeita o tempo do outro. Né? Então, eu acho que é diferente, por exemplo, a gente está falando de sei lá, uma ONG, uma entidade filantrópica que precisa, você está levando comida. Né? Aqui a gente está falando no aspecto mais humano da coisa, mais espiritual da coisa e humano da coisa. Né? Então, nesse aspecto mais espiritual e até mais um pouco mais evoluído, né? Não melhor, mas mais evoluído, é esse entendimento de se colocar à disposição. Eu estou à disposição. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou à disposição. Precisa de mim? Não tem problema, me liga. Né? Entendeu? Mas eu sou uma pessoa introspectiva que não sou de ficar ligando para as pessoas. Né? Eu gosto de ficar no meu canto, tal, apesar das pessoas às vezes se surpreenderem, mas eu sou uma pessoa quieta no meu canto, eu gosto de ficar sozinho, tal. Então, mas estou ali à disposição. Quem precisar de mim, eu estou ali. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido. O propósito da vida de todo ser humano é servir. Né? Mas servir não quer dizer que eu vou entuchar comida ou uma bebida em alguém que não quer. Eu fico com um pratinho ali com comida e bebida dizendo, eu estou aqui. Se a pessoa quiser, ela vem pedir a bebida ou comida para mim. Tá bom? Maravilha. Bom, chegamos ao final de mais uma live. Agradecemos a presença de todas as pessoas que participaram, mandaram perguntas, comentários. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, no Instagram. Nós vamos enviar aí uma pergunta para saber qual o tema que vocês querem que nós abordamos na nossa próxima live daqui a 15 dias. Tá legal, Cari? Muito obrigado. Espero que tenham gostado aí de conversar e nos vemos daqui a 15 dias. Falou, Denis. Obrigado. Até daqui. Um abraço para 15 todo não, mundo. até 14 dias. Até 14 dias, 14 verdade. dias, né? Verdade. Valeu, Cari. Valeu, pessoal. Um
Um abração para todos. Falou. Tchau, tchau.